Sejam bem-vindos ao Otaku Flix, um podcast onde vamos discutir sobre os animes da Netflix, teorias, conspirações e curiosidades. Eu sou o Clis e eu nunca vi nem alienígenas nem assombrações. Eu sou o Cadu e protejam suas bananas. Já que é assim, eu vou propor uma aposta. Se eu conseguir provar que espíritos existem, você vira meu escravo. Beleza, e eu vou te mostrar um OVNI. Não, melhor dizendo, um funny. Se eu fizer você avistar um funny no céu, aí é você quem vai virar minha escrava, fechado? E vamos começar com o nosso primeiro episódio de Dandadan. O primeiro episódio e nada mais. Eu acho que antes de qualquer coisa eu queria que você comentasse da abertura junto com a música tema. Cara, essa música é muito louca, porque ela fica na sua cabeça, assim, depois que começa o anime. E, cara, as animações da abertura é foda demais. Já mostra que o anime, realmente tem uma excelente qualidade. Eu acho que ela traz completamente a vibe do que você Cara, vai ver total. durante toda a temporada. Não, é tipo um petisco, assim, de tudo que você vai... De todos os gostos que você vai sentir nesse anime, né? E, cara, 10 de 10 essa abertura aí. 10 de 10. Ué, tá surda, é? É o que eu acabei de falar. Se tu não me emprestar uma grana, esquece o nosso encontro. Seu macho escroto! Então vamos começar logo. E, cara, depois da abertura a gente já começa com uma cena, a primeira cena do anime é essa personagem que a gente não conhece ainda, batendo num cara... Sinceramente, brilhante a forma que começa, porque o diálogo ele já começa de uma metade. Sim, ela já começa... Como se a gente já Exato. estivesse no final da conversa, né? É, só naquele ponto que interessa, que é você entender que ela é uma garota que gosta de caras bad boys, mas ela não aceita, por exemplo, se você não me emprestar o dinheiro, a gente não vai sair. E ela, não, você tá doido? Não vou fazer isso, me respeita. E ela já vira uma picuda na cara dele. Eu gosto disso porque mostra a atitude dessa personagem, sabe? Mostra que ela realmente é a garota porradeira aqui do anime. E eu acho interessante também como dá a entender que ela seria quase a protagonista do anime, né? Eu gosto muito porque assim, você já começa a ver um lado mais eu sei me defender e eu não vou deixar ninguém passar por cima de mim. E é curioso, porque aí eu já vou trazer uma curiosidade pra você. Não sei se você sabe, mas Momo quer dizer pêssego em japonês. Ou seja, o primeiro nome dela representa uma doçura. O sobrenome dela é composto por dois kanjis. O Ayase, né? Que é Waya, que é de design, e o C, que quer dizer correnteza. Esse nome representa basicamente a força, a resiliência, a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Porque é meio que o desenho do rio, né? Seria uma tradução literal, assim. Cara, que legal, que legal. Eu acho interessante porque aí a gente começa a acompanhar essa personagem, ela entra dentro da escola e a gente conhece o nosso segundo protagonista. E é legal de você ver que ele é o completo oposto dela. Ele já é o nerd, o cara que é marginalizado na escola, o cara que vai sofrer bullying. O encontro dos dois acontece exatamente no momento onde aqueles 3 valentões da sala do Okarun, que a gente ainda não sabe o nome dele, porque ela se coloca entre os malfeitores e a vítima. E aí, nesse momento, a história vai começar. Cara, eu gosto muito desses dois protagonistas, me adiantando um pouco aqui, porque realmente esse comecinho do anime consegue criar a personalidade dos dois assim muito rápido. Ó, essa daqui é a garota porradeira, ela se interessa por caras desse tipo, só que ela acabou de terminar um relacionamento, ela vai trombar nesse outro nerd aqui, que tá sofrendo bullying, ela vai proteger ele, e a gente conhece os dois personagens, sabe, de uma vez só, assim. Eu gostei muito de como eles apresentaram, sendo muito sincero, assim, eu achei como apresentação de personagem uma coisa assim, muito sucinta, mas que te apresentou exatamente o que você precisava saber. E aí, logo depois disso, a gente vê que a relação deles começa a se estreitar, porque ela defende ele e sai da sala. Meio que eu só vim aqui te defender, mas eu não quero nada contigo. E aí ele sai pra puxar assunto com ela. No mangá, a hora que ele abre a revista e mostra pra ela, eu sei que você tem interesse nisso, e aí ele começa a falar, tem um presidente americano, e aí tem isso daqui, e aí eles revelaram os documentos, não sei o quê. É o Donald Trump ali? O que você acha? Não é, cara, não é, sabe por quê? No mangá era o Barack Obama nessa foto. Caralho, você tá zoando, sério? É sério, é o Barack Obama nessa foto, e
eles não usaram no anime por causa de direito de imagem. Pra evitar esse tipo de problema, eles colocaram um presidente... Mas lembra bastante... aleatório. Mas lembra bastante o Trump. Eu também achei que parecia muito Trump, mas aí eu fui pesquisar e aí a justificativa era que não queriam ter problemas de direitos, sabe? Com a imagem do Barack Obama, porque no mangá você olha e fala, é o Barack Obama. E é engraçado que aqui nesse momento da revista, a gente começa a perceber também, tipo, que de fato esse anime se passa ali num período, sei lá, de 2020. Quando eles trazem essa coisa de ser contemporâneo a quem tá assistindo, eles não precisam ter uma construção de mundo muito aprofundada. Exatamente, porque tipo, ao contrário de Solo Leveling, né, que precisa ter toda uma explicação de world building, ou até mesmo Frieren, né, tipo, que a gente falou no último episódio, precisa contextualizar tudo o universo de como aquele mundo funciona, né, tipo, e aqui não, aqui ele não precisa perder tempo com isso, e ele foca direto nos personagens, então, tipo, é muito mais uma história de character driven, né? Mas, tipo, na construção de roteiro existem esses dois tipos de história, né? A história que se foca num world building, né? Que é o story driven. E tem o tipo de história character driven, né? Que são as histórias que se focam nos personagens. E eu acho que você, quando foca no personagem, você consegue criar uma conexão muito maior com quem tá assistindo ao personagem. E essa cena da revista, ela é legal por causa disso, porque, por exemplo, não só nela você tem 1 milhão de camadas diferentes. Você começa a ver, ele é obcecado por essa coisa de OVNIs, né, de ufologia, ou como ele chama, os FANIs, né, fenômenos aéreos não identificados. Cara, isso é um termo que ele inventou, né, isso não tem na vida real, né? Ou é OVNI ou é UFO, né? Então, UFO é Unidentified Flying Object, e o FANI seria a tradução em português desse termo. Então, tipo, é só na dublagem que tem isso? Como é que isso tá no mangá? No mangá, ele também chama de FANI, porque seria o aportuguesado do que é o UFO, né? E aí é legal porque, por exemplo, ele é obcecado nesse assunto. Só que ela, na hora que ele fala assim, eu sou obcecado nisso, você também gosta, por isso que a gente vai ser amigo, não sei o que, ela fala, não, eu nem acredito em OVNI. Aí ele, o quê? Como assim? Mas eu acredito em espírito. Aí ele, mas espírito não existe. E aí pronto, vem a fatídica aposta que vai fazer agora toda a história se desenrolar. Já que é assim, eu vou propor uma aposta. Se eu conseguir provar que espíritos existem, você vira meu escravo. Beleza, e eu vou te mostrar um OVNI. Não, melhor dizendo, um FANI. Se eu fizer você avistar um FANI no céu, aí é você quem vai virar minha escrava, fechado? E essa cena, esse diálogo, cria essa dualidade entre os dois personagens. O que, de novo, né, tipo, não é comum você ter dois protagonistas, dois personagens principais nesses shonens de, sabe, da Shonen Jump, por exemplo. Mas aqui a gente tem dois personagens, né, tipo, e eu gosto de como um é o conflito do outro. E isso é muito bom, porque, tipo, isso é como se você personificasse o conflito do protagonista, sabe? E eu acho que você ter os dois protagonistas, você traz essa coisa de ser frenético, porque pensa, se você só tem um protagonista, você só precisa explorar o ponto de vista dele, os problemas dele, os conflitos dele. Quando você tem dois, se já é difícil você lidar com um só, imagina com dois. Então você tem que, ao mesmo tempo, mostrar o ponto de vista dele e o ponto de vista dela. Como que ela tá enxergando, como que ele tá enxergando, como que ele sente, como que ela sente. É literalmente uma terapia de casal. Terapia de casal, caramba, tá. E eu gosto também como é dinâmico, né? Tipo, desculpa te cortar, mas assim, eu desculpo como é dinâmico, sabe? Tipo, como daí a gente já cai pras próximas sequências das cenas, sabe? Que é essa aposta se tornando, tipo, física, né? Real, assim, sabe? Tipo, não, você não acredita em alienígena? Então vamos lá naquele lugar. Você não acredita em espírito? Então vai naquele lugar. E, tipo, literalmente isso move a história pra frente, sabe? De uma vez, assim. Cada um indo pra um respectivo lugar que vai provar, né, que eles estavam errados. Ou seja, o Karun indo pro túnel pra ver uma yokai. E a Momo indo pra um hospital abandonado pra ver pra crer, né? Não sei se você teve essa percepção também, mas quando a gente tá vendo eles na escola, nesse cenário diurno, né? Você vê uma paleta de cor pro dia, e quando eles estão nesse ambiente à noite, você vê uma paleta de cor completamente oposta, que contrasta completamente com aquilo que você vê de dia. Enquanto de dia você vê tons mais claros, mais leves, sem muito contraste, sem muita vibrância, né? Você vê, isso é um mundo
cotidiano, é um mundo que eu habito. Quando você vai pra noite, você já tem o oposto disso. Você já tem uma coisa meio psicodélica, você já tem muita cor, muita saturação. Quando o Ocarun tá no túnel e a velha turba aparece, você vê o túnel inteiro ficando um vermelho forte, vivo, vibrante, pra mostrar a aura sobrenatural. E a Momo, quando tá no hospital não, mas quando ela já tá na espaçonave, que ela foi abduzida, você vê tipo verde, rosa, azul, cores muito vibrantes, uma paleta de cor completamente diferente do que tá no dia, pra mostrar aquela aura mais tecnológica, mais um sobrenatural de alienígena, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo, eles não usam as mesmas cores pra dizer o que é espírito e o que é alienígena. Enquanto pro espírito eles usam o roxo, o vermelho, pro alienígena eles já usam um pouco mais de azul, um pouco mais de verde, uma coisa meio tecnológica, sabe? Criam esse contraste mesmo pra dizer assim, ó, são coisas diferentes que estão se interagindo aqui. Eu gostei muito disso porque, assim, pra mim, esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho que você tem no visual, né, nessa criação de atmosfera, ela enriquece a experiência visual e emocional, sabe? Fodas, cara. Essas cenas pra mim, assim, são muito bonitas, a animação, e é legal porque, assim, você deixou claro no começo que a forma como eles apresentam os personagens e os conflitos deixa claro que essa é uma história movida pelos personagens. E aí quando você cai nesses ambientes que, em teoria, são ambientes onde você não vai se sentir à vontade, confortável para falar de problemas, é onde eles entram e se abrem. Mas Ela fala da avó e ele fala dos alienígenas, sabe? Sim, tem um flashback dos dois aqui. Eu acho interessante que começa com um flashback dela, né? Começa meio que ela falando, da Momo falando da avó dela, né? E aí quando o Ocarun vai falar do que seria o flashback dele, o porquê que ele acredita em alienígena, é cortado, né? Tipo, é cortado porque tem um ataque dos alienígenas com ela. E depois aí já desencadeia o momento lá com a velha turbo também do Ocarun. Mas eu gosto desse momento porque, eles dão em doses muito bem controladas essa informação, sabe? Porque começa a ficar chato o episódio, começa a ficar monótono, né? Downgrade, mas não, aí eles cortam. Em vez de dar uma dose dupla de 2 flashbacks de 2 protagonistas, eles fazem uma coisa de cada vez. E eu também gosto, e a gente vai falar mais pra frente ali, que o flashback dele é num momento muito, muito foda, mais pra frente do episódio. Celular. Alguém escolheu o pior momento para ligar. Venhasse, por favor, me desculpa! Espíritos existem e eu acabei sendo amaldiçoado pela velha turbo! O cultista, que bom que você veio, me salva, por favor! Quem é você? Usar um celular para invadir um local é uma tecnologia que nem nós possuímos. Por favor, me ajuda! Eu não consigo me controlar! Me deixe chupar o seu Para com isso, se controla! Caro homem humano, não lhe demos permissão para entrar aqui. Portanto, vá embora agora mesmo. Caso contrário, nós vamos pegar a sua banana. Cara, isso é um absurdo num nível, assim, e eu acho legal esse absurdo. Eu vou trazer aqui uma curiosidade do mangá dos alienígenas, é que eu fui pesquisar para ver se eles existiam, mas pesquisando, não é uma raça que existe. Eles pegaram elementos da realidade, existem os reptilianos e existe um projeto chamado Projeto Serpo, porque o nome desses alienígenas são os serpianos. E aí, no mangá, eles explicam o que são esses serpianos lá no final, do volume 1. Tipo um glossário? Tipo uma coisa assim? Exato, eles falam serpianos, categoria alienígena, habitat, planeta Serpo, sistema solar Zeta Reticuli. O Projeto Serpo foi realizado entre 1960 e 1970, no qual o governo dos Estados Unidos, com o apoio de alienígenas que sobreviveram ao incidente de Roswell, que aconteceu em 1947, no Novo México, enviou 12 militares para o intercâmbio na terra natal dos Serpianos, o planeta Serpo, localizado no sistema estelar Zeta Reticuli, na constelação Retículo. Dos 12 participantes, 2 morreram, 2 permaneceram no planeta Serpo e 8 retornaram à Terra. Entretanto, posteriormente, todos acabaram falecendo devido aos efeitos da forte radiação ultravioleta do planeta Serpo. Quê?
Quando. Você tá lendo isso da onde? Isso. Peraí, você tá lendo isso da Isso onde? no mangá. Isso no mangá. Isso tá no mangá. Isso foi no mangá. E aí, o que eu achei interessante desses alienígenas, que você vê, eles parecem pessoas, né? E aí, do nada, eles tiram essa pele de pessoa e viram a raça deles real. Por que isso é inspirado nos reptilianos? Porque, segundo teorias da conspiração, os reptilianos habitam entre nós, ocupam cargos de poder e eles têm a capacidade de se transfigurar em ser humano. E aí por isso que eu acho irado, porque eles pegam essa ideia maluca, tá ligado? Maluca porque a gente nunca viu, mas maluca, e eles colocam isso dentro do anime de uma forma que você acredita, é real. Cara, eu gosto muito dessa... Cara, eu acho que essa cena aqui é a mais absurda do primeiro episódio, que é o Okarun, ele é possuído ali pela velha Turbo, que é esse espírito que habita aquele túnel, né? Aquilo é um túnel mesmo? Parece um antigo túnel desativado, sabe? Pesquisando sobre o túnel, não tem muitas informações. Mas quando eu fui atrás da lenda original da Velha Turbo, faz sentido ela estar num túnel. A Velha Turbo é uma lenda urbana real, que foi difundida por volta da década de 70 e 80. 70? Porque não é tão antigo não, ela é mais recente, ela é tido como um yokai moderno. Mas eu acho interessante porque também fica na mesma cronologia do ator que ela gosta, né? O Ken Takakura. Sim, e aí é curioso porque fala que esse período o Japão estava passando por mudanças econômicas e de tecnologia muito rápidas. Só que as pessoas, sem tanta noção, o que elas faziam? Elas dirigiam muito acima da velocidade. E aí é engraçado, porque o que eles mostram no anime, né, e no mangá, não faz muito sentido com a lenda original. Porque quando você vê a lenda original, fala que foi criada nessa época para falar dos perigos de você andar acima da velocidade permitida. E aí, como que ela apareceria para você? Você estava dirigindo provavelmente em montanhas ou túneis, os lugares onde ela mais apareceria, ou seja, lugares com pouca visibilidade, acima da velocidade. E aí, quando você olhasse no retrovisor do seu carro, você ia ver uma senhorinha correndo rápido pra caralho atrás de você. E isso é o que, em teoria, faria você sofrer um acidente. E não estar andando acima da velocidade. Você teria medo daquela senhora e aquilo ali, tipo, ia fazer você, sei lá, perder o controle do veículo. Aí, em teoria, como que funcionaria você difundir essa lenda urbana? Você coloca esse medo de dirigir acima da velocidade, porque esse yokai iria correr atrás de você e faria você sofrer um acidente. Pra quê? Pra evitar que as pessoas andassem acima da velocidade. Legal. E, cara, eu acho muito louco esse nome Velha Turbo, né, cara? Porque é muito... porque nas primeiras vezes que eu ouvi isso na dublagem ali, eu tô ouvindo a dublagem da Netflix. Você primeiro ouviu a da Netflix ou da Crunchyroll? Porque são diferentes, né? São diferentes, atores diferentes, e particularmente eu gosto mais da Netflix. Eu acho que os 3 personagens principais, né, a Momo, o Okarun e a vó da Momo, que a gente ainda não viu, só vai ver lá, na verdade só no 3º episódio a gente vai conhecer ela. São muito carismáticos, eles conseguem entregar piadas muito atuais, eles usam expressões muito divertidas, você realmente fica imerso dentro do anime por causa da dublagem deles, da mudança de tom, de voz. Cara, é genial, tipo, a performance deles. Eu não consegui entender que o nome era Velha Turbo, sabe? Eu sempre entendia outra coisa, sabe? Velha Muda, Velha Mungo, Velha Chu, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Eu achava que era um nome japonês, assim, porque eu não conseguia entrar na minha cabeça que um nome de um espírito era Velha Turbo. Não, a forma como ele começa a se dar conta de que ele não tá sozinho no túnel é foda também. Porque ele tá falando com a Momo no telefone, preocupado, né, e interessado no que ela tá falando do outro lado, né? E em teoria estão discutindo, né? Dando aquela discutidinha de casal, né? Terapia de casal. Exato, e ele começa a olhar assim, parede, ele vê pegada na parede, aí olhando pro chão, pegada no chão. Só que todas as pegadas estão indo em direção a ele. Caramba! Aí ele olha pra trás e fala assim, ué, mas não tem nada aqui. Aí quando ele volta pra frente,
Vem quem? A velha turma falando o quê? Censura. O Spotify não vai deixar, Cadu. O que eu acho muito legal disso é que, assim, independente do que a gente tá falando, se é o sobrenatural ou se é alguma coisa alienígena, os dois têm o mesmo objetivo. Exatamente. É uma coisa muito quinta série, né, cara? Tipo, é aquele tipo de humor meio quinta série mesmo, assim, sabe? Tipo, e eu gosto bastante disso. E eu acho que isso traz o toque certo pro anime. Porque pensa, se a gente já tá falando em teoria de uma coisa assim. Quando tava de dia é um mundo cotidiano, então é um mundo que a gente conhece. Quando vai pra noite é esse mundo sobrenatural. Só que assim, tanto ela quanto ele estão passando por experiências assustadoras. Sim. De coisas de filme de terror. Só que como que você faz pra quebrar isso? Sim, criar uma leveza, né, ali, tipo... Você traz exatamente isso. Esse eu vou humor. pegar a sua banana. Exato. Tipo, aonde eu deveria deixar com mais medo, eu vou entrar com a leveza da comédia. E aí, entre esses dois, né, entre comédia e terror, você pega e joga a pitada de romance que tá começando a criar entre eles. Porque, como diz o nome do primeiro episódio, e é assim que o amor começa. Caramba, tá. E aí tem a preocupação dela com ele, por ele estar numa situação perigosa, e tem a preocupação dele com ela, por ela estar numa situação perigosa. Sim. E aí, porque eles estão nessa situação, o que acontece? Quando ela tá pra sofrer, ele pega e atravessa pelo celular. Cara, isso é muito maluco, assim, sabe? Tipo, até os alienígenas super tecnológicos ficam impressionados com isso, e eu acho isso muito louco, sabe? Tipo, o alienígena fica, o quê? E tipo assim, o cara sai do celular, tá ligado? Porque eles estavam falando pelo celular, ele tava tendo uma interação com o sobrenatural ali, aquele espírito, e ela tava tendo essa interação com os alienígenas, e aí como é que você conecta isso de novo, sabe? De uma forma rápida e dinâmica, exatamente como todo o episódio tá sendo. Cara, ele vai simplesmente atravessar o celular. E tipo, cara, isso é muito absurdo, sabe? Tipo, foda demais, cara. O autor teve uma sacada muito foda aqui, porque o alienígena fica impressionado com isso e falar que isso não é uma tecnologia, tipo, nem que eles conseguem fazer. É muito boa, porque É muito foda. Contextualiza o absurdo que é aquela situação, sabe? E aí você tem o despertar dos personagens. Não sei se eu posso chamar assim, mas você tem um despertar desses personagens. Porque a Momo desperta os poderes paranormais dela, né? A gente pode chamar assim. E o Okarun... Ele é possuído pelo espírito, né? E o que eu gosto dessa dualidade deles, porque assim, vamos pensar assim. Ela precisou ir pro lado tecnológico, alienígena da coisa, para despertar o poder sobrenatural dela, e ele precisou ir acreditar em uma parada que ele não acreditava para ganhar as habilidades que ele ganhou. Mas eu gosto aqui, porque aqui nesse momento, quando a gente tem esse conflito, sabe, quando a gente coloca esse ser sobrenatural dentro desse cenário dos alienígenas, na qual a Momo foi abduzida, a gente tem a exploração do flashback do protagonista, sabe? Na hora do conflito isso acontece. E eu gosto disso também, sabe? Tipo, ele guardou aquele flashback lá naquele momento, só pra ele poder realmente usar aqui agora, na hora do conflito, pra criar ainda mais contraste, sabe? Porque é na hora do conflito que a gente conhece de fato esse protagonista. E eu acho que ele faz isso de propósito pra toda vez que ele puder, ele te sobrecarregar de sensações, emoções, sempre muito distintas. Sim, sim. Sobrecarregar de sensações eu acho que é um termo que dá pra usar aqui, cara, porque tem de tudo nesse primeiro episódio. E aí, tudo isso vai acontecendo. Finalmente eles escapam da nave e aí a gente tá caminhando pro final do primeiro episódio. A interação deles é mais uma vez muito boa, porque aí o cara não se sente responsável por tudo que aconteceu, pede desculpa, não quer colocar a Momo em mais perigo do que ele já colocou. Aí eles começam a caminhar, aí ele fala, não, pô, mas você tá assim, sem roupa, eu não posso deixar você desse jeito, então toma a minha roupa. Ela, não, para com isso, deixa de ser bobo. Aí ele, não, mas eu sou meio esquisito, eu não vou como se... Aí no que ele fala, eu sou meio esquisito, pronto. O
coração dela já bate mais forte. Sim, e de E novo, aí? conecta com o começo do episódio, porque ela fala que ela queria se apaixonar por esse ator maluco que ela tem. Esse amor platônico? Esse amor platônico, total. Tipo, Ken Takakura. Quem é esse Ken Takakura? Eu fui atrás, cara, pra descobrir quem é esse Ken Takakura. Aham. E por incrível que pareça, ele é, tipo, um símbolo no Japão. Ok. Ele, segundo as minhas pesquisas, ele é um ator lendário do cinema japonês. Lendário! Exato. E aí, lendo mais sobre, eu descobri que durante a carreira dele, ele acumulou papéis de mafioso e policiais, né, nessas histórias meio noir. Aham. E isso construiu a imagem dele. E no auge da carreira, entre os 60 e 70 anos dele, né, ele era o tipo de cara que todas as mulheres queriam ter e todos os homens queriam ser. Aham, tô vendo aqui, ele é bonitão mesmo, hein? E aí, tipo, esse cara ficou tão famoso, que o nome dele atravessou, tipo, foi pra outros países, sabe? Foi pra China, ele ficou adorado lá, ganhou respeito de outros cineastas, né? Como, por exemplo, o Martin Scorsese. O Scorsese gosta dele? O Scorsese passou a admirar esse cara por causa dos papéis que ele fazia. Absolute Cinema. Absolute Cinema. E aí, agora vem a parte que eu fiquei assustado. Esse cara atuou em mais de 200 filmes. Caralho, 200 filmes. Caramba, esse cara trabalhou, hein? Caramba, e ele faleceu em 2014. Pois é, faleceu acho que 6 anos antes da série começar a ser veiculada, né? A ser distribuída. E é muito engraçado que, mesmo tendo sido depois da morte dele, a imagem dele era tão, sabe, forte no Japão e em outros lugares, que a gente vê muito da influência desse personagem na narrativa de Dandadan. Ele ser o amor platônico dela, ser o nome do Okarun, ter essa imagem de bad boy que o ex-namorado da Mon tem, as falas características de filmes dele são usadas dentro do anime e do mangá, como por exemplo, eu sou um cara meio esquisito. Sim, e eu acho legal porque é nesse momento, né, da história que ela pergunta o nome dele e ele fala que o nome dele é Ken Takakura, né? Tipo, isso é muito louco, porque é exatamente o personagem na qual ela tem esse amor platônico. E quando ele fala isso, pra mim é mais uma cena foda, entendeu? Que é o cliffhanger perfeito desse primeiro episódio pro segundo, porque quando ele fala, ela já, só pra lembrar, ela já tá com o coração acelerado por causa da frase que ele disse, eu sou meio esquisito. Que é a uma frase do Ken Takakura. Uhum. E aí quando ele fala, eu sou Ken Takakura, pum, rola uma explosão atrás dela. Que é a explosão da nave espacial na qual eles acabaram de fugir. Exato. E o que eu acho mais legal, por que eu acho essa cena do anime tão legal? Porque no mangá, essa explosão não acontece. Caramba, sério? No mangá isso não acontece? Isso não acontece da forma como a gente vê no anime. Aham. No mangá é muito menos, não quero falar raso, mas é muito mais seco, sabe? Ele fala, Ken Takakura, pronto, você tem um close nela e acaba o primeiro capítulo. Aham. Enquanto no anime, você tem a explosão, o cabelo dela voando, ela com a mão no peito, assim, de meu Deus, o que tá acontecendo? Aham. Pum! E aí você tem de novo o nome do episódio. É assim que o amor começa. Caramba, isso é muito foda, porque é aquele exagero do anime, sabe? Do tipo assim, é como se ela estivesse se apaixonando por ele ali, né? Tipo, e eu gosto de como é feito isso, sabe? Tipo, e aí de novo começa a criar essa conexão e você começa, tipo, imaginar o que vai ser essa jornada deles agora, né? E aí, tipo, você fala, tá, e aí, como que eles vão lidar com isso? O que vai acontecer? Meu Deus, eu preciso assistir o segundo episódio. Cara, eu adorei esse primeiro episódio. Eu acho que de todos os animes do Anime Awards, Dandadan merecia ter levado o anime do ano. Poxa vida. Mas é isso, semana que vem a gente vai falar sobre o segundo episódio. Algum recadinho? Não? Então vamos pro próximo episódio. Sabe a música? Eu adoro falar isso.